Vou iniciar uma funilaria aí nesse paralama. Esse carro aí é uma Tracker. E eu vou iniciar fazendo alavancando, né, o amassado utilizando a alavanca de martelinho de ouro. É um amassado bem chatinho de fazer, porque assim dá pra ver que ali tem um vinco bem acentuado, que é o que dá a estrutura pro paralama. Nesse caso aí seria muito difícil executar o martelinho de ouro sem deixar marca, né? Então eu optei e falei para cliente que seria melhor fazer funilaria e pintura, tanto por conta da dificuldade, né, do amassado, e porque também já foi feita uma repintura aí, então é certeza que ia trincar a pintura. Essa lateral inteira já foi pintada, né? E esse paralama também. Então tem algumas possibilidades para se fazer essa funilaria. Pode iniciar diretamente fazendo, passando a lixadeira e começando a puxar com a spotter, né? Mas como tem facilidade e abertura ali por baixo do paralama, ali por baixo do parabarro, então dá até para utilizar martelo e taço. Eu optei por alavancar, né? Peguei um martelo de borracha para não danificar a pintura no primeiro momento. Por quê? Para eu conseguir enxergar pelo reflexo onde tem amassado ainda. Tem alguns casos que eu faço o seguinte: quando o amassado não é tão chatinho de fazer, quando eu tenho tempo, o que eu faço? Eu utilizo a técnica do martelinho, coloco a lâmpada, né? E vou fazendo o martelinho, inicio um martelinho, mas sem dar acabamento. Eu vou levantando, erguendo e fazendo o martelinho, só que não finalizo, não dou acabamento. E aí eu faço a finalização aplicando massa poliéster. Tem casos que dá para aplicar, só passar a kit e aplicar um wash prime e primer, mas a maioria dos casos é bom aplicar uma camada de massa poliéster fininha para corrigir, né, qualquer imperfeição que ficar. Então, no primeiro momento, eu prefiro ir batendo com martelo de borracha, como eu já falei, para identificar pelo reflexo onde tem os amassados. Nesse caso, eu preferi não entrar com a lâmpada, porque para não demorar muito tempo. Então eu queria tentar fazer o mais rápido possível, porque quando eu entro com a lâmpada fazendo o martelinho sem acabamento, né, demora um pouco mais. Porque aí a gente vai erguendo até nivelar, só que aí fica sem acabamento. E aí eu não queria demorar. Nesse caso aí já peguei o martelo, ó. Então com o martelo você vai batendo e vai danificando a pintura. Então fica mais difícil de você conseguir enxergar pelo reflexo. Então por isso que no primeiro momento eu preferi entrar com um martelo de borracha. Nesse caso aí eu já estou entrando com esse martelo aí, porque ali tinha um ponto positivo muito alto e muito resistente. Então nesse caso eu teria que entrar com um martelo de funileiro mesmo. Então, como eu falei, daria para entrar diretamente com a spotter, mas só que eu acho besteira entrar diretamente com a spotter, né? Porque vai fazer muitos pontos, vai enfraquecer a chapa, e sendo que no meu ponto de vista, os primeiros impactos tem que ser tem que levantar o máximo do amassado convencionalmente. Após isso, entra com a spotter. Tem casos, teve até um carro que eu fiz nessa mesma semana aí, que eram as duas portas, eu já entrei direto com a spotter. Era um carro que eu tinha que fazer mais rápido ainda, então não desmontei forração nenhuma. Os amassados eram até
amassados complicados. Passei lixadeira e já fui puxando tudo com a spotter, já para conseguir ganhar mais tempo possível. Nesse caso aí, esse carro eu dei um prazo de 4 dias, então eu tinha um tempo legal para trabalhar. Nesse caso aí seria o paralama e retoque nessa ponta do para-choque. Quase não dá para ver, mas riscou bem pouquinho. Então, agora voltando de novo. Os funileiros das antigas, os funileiros raiz, o que eles iam fazer? Martelo, taço e de repente até aquela ferramenta que eu nunca lembro o nome, põe nos comentários aí, que eu chamo de repuxadeira, brasadeira, agora eu lembrei, acho que é brasadeira, acho que é isso, põe nos comentários aí se foi isso mesmo, funileiro das antigas, que é para poder esticar para fora, se eu não me engano, né, a lata, para poder dar uma estrutura. E só martelo e taço, depois finaliza na spotter. E no meu caso eu entrei com a alavanca de martelinho de ouro e depois ia finalizar com a spotter. Então o que eu fui fazendo? Fui erguendo, fui rebatendo ao mesmo tempo e tentando fazer menos marca possível para eu poder conseguir enxergar as imperfeições pelos reflexos, né? Ó, pelo reflexo da luz lá de fora, pelo reflexo que tem na parede também. A parede que está atrás de mim, ela reflete bastante a luz e ela se torna ela acaba se tornando uma luminária, uma lâmpada de martelinho de ouro, dependendo da posição que eu conseguir me posicionar. Então eu tento sempre ir batendo, tentando não marcar, não danificar a pintura para eu conseguir enxergar o que eu estou fazendo ali. Se eu começar a bater e danificar a pintura, eu já não consigo enxergar mais nada. Então eu não vou conseguir executar da maneira que eu costumo fazer, né? Eu prefiro, no primeiro momento, enxergar o que eu estou fazendo. Então, para isso, a pintura tem que estar intacta para eu conseguir enxergar a luz, o reflexo ali na pintura, né? O brilho. Tanto é que o martelinho de ouro, o nome mesmo, chama funilaria de brilho. Se você não conhecia, não sabia esse nome, põe aí nos comentários. Se você já sabia, põe aí nos comentários. Chama funilaria de brilho, martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro foi um apelido que um cara colocou e ele fez a marca dele, com esse chamando martelinho de ouro, né? Então aí o que eu tô fazendo agora? Eu empurro a alavanca e quando eu chego num certo ponto que eu preciso baixar as tensões com o martelo, eu fico segurando a alavanca e vou batendo com o martelo. Olha lá, vou segurar com a alavanca num ponto e vou batendo com o martelo em outro ponto. Então eu vou fazendo isso até eu conseguir reestruturar a lata novamente. Depois que eu percebi que eu reestruturei a lata, que eu consegui voltar ela toda para o lugar e vi que ela voltou a ter resistência, porque quando chega num certo ponto que a lata estica, ela fica sem resistência e fica mole, né? Se você tentar bater com o martelo sem segurar atrás da lata, ele vai afundar toda a lata tudo para dentro. Então você tem que ir reestruturando e apoia com um taço, no caso, ou nesse caso eu estou fazendo com a alavanca e venho batendo com o martelo nos pontos altos. Seguro num ponto baixo e vou batendo com o martelo no ponto alto. Então eu vou fazer isso até eu conseguir colocar a lata toda
no nível que ela era antes, né? Sem acabamento, lógico. E quando eu tirar todos esses amassados, todas as imperfeições que tem, deixar nivelado o máximo que der, aí sim, após isso, eu entro com funilaria, quer dizer, entro com a lixadeira. Passo a lixadeira em tudo e depois venho puxando os pequenos pontos com o spotter. Mas a princípio eu vou fazendo dessa forma porque eu tenho acesso fácil ali por baixo. E prefiro no primeiro momento fazer dessa forma e depois fica mais fácil ir puxando com a spotter os pequenos pontos que eu não consegui erguer. Depois eu vou mostrar na ponta do paralama, próximo do farol, um na pontinha próximo do para-choque e outro próximo do farol, que é um vinco, e um próximo do para-choque, na pontinha exatamente no vinco, perto ali do vinco, que são pontos fechados, que tem uma estrutura, eu não sei se é para dar sustentação para o paralama, mas com a alavanca ali, pelo menos nessa posição, eu não consegui entrar com a alavanca. Eu não quis procurar outro acesso, outra ferramenta. Então, para não perder tempo, eu deixei de lado esse vinco e esse outro amassado que tem próximo ali do para-choque também, porque aí eu fazendo aquelas partes livres e sobrando só esses dois pontinhos, passava a lixadeira e vinha puxando com a spotter, que era muito mais rápido. Se eu entrasse diretamente com a spotter sem fazer isso que eu estou fazendo, ia demorar muito mais tempo, eu ia formar muitos bicos, ia passar a lixadeira, lugares ali, alguns pontos, com certeza ia furar a lata, porque eu ia ter que exigir muita força em alguns pontos para poder conseguir puxar. E como já foi feito repintura nessa lateral inteira e nesse paralama, eu não sei o que foi feito por baixo. Vocês já passaram lixadeira, então foi também por isso que eu evitei de começar já diretamente com a lixadeira. No caso do outro carro, que foi um HB20, que eu fiz as duas portas, foram amassados praticamente parecidos com esses, amassados fortes. Eu já entrei direto com a lixadeira porque eu sabia que a pintura era original. Então, pintura original, a lata tá virgem ainda, né? E aí a lata estando virgem, eu sei o quanto que eu posso trabalhar, porque eu tô sendo o primeiro profissional a trabalhar naquela lataria. Nesse caso aí, não sei o que foi feito, não sei se entraram com lixadeira. Então, são coisas que a gente tem que aprender no dia a dia. Isso aí para quem está começando no ramo, tá entrando no ramo, você que está assistindo, tá entrando no ramo, tá aprendendo ou tá querendo entrar no ramo, você tem que pegar como experiência essas coisas também para você não se prejudicar, porque já aconteceu comigo de eu entrar com lixadeira numa peça que foi repintada e a lata tá bem fininha e já ter furos na lata também, e você acabar passando a lixadeira sem saber e a lata afinar mais ainda e virar um papel. E se você não tomar cuidado, é capaz de você ter que pagar uma outra peça, cortar a chapa, e para quem está iniciando é pior, porque com certeza a pessoa que está iniciando não vai conseguir trocar a chapa, trocar um pedaço de lata, vai ter que pagar para um funileiro fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado antes de fazer qualquer coisa. Estudar, antes de eu começar o trabalho, eu analiso muito bem a peça, faço um estudo de como que eu vou fazer, como eu vou iniciar, fico olhando, observo bem, fico imaginando como eu vou iniciar, por onde eu vou iniciar,
como eu vou fazer, que ferramenta que eu vou utilizar, se eu vou poder entrar com lixadeira no primeiro momento ou não. Então, são coisas que a gente tem que estudar antes de começar a mexer. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa já vai chegando, já o carro mal entrou, já vai pegando, já vai metendo a lixadeira, já vai fazendo, sem fazer um estudo de como começar. Quando tem um amassado, ou um amassado esticado, ou um amassado, você tem que analisar por onde você vai começar. Porque às vezes o amassado tem aqueles... existe... Quando o amassado é um amassado forte, ele acaba vincando em alguns pontos para fora, né? Formando nervos, né? E às vezes, se você não baixar o nervo, você não vai conseguir levantar o amassado. Tem casos que você já consegue levantar o amassado com o nervo ali. Tem casos que você tem que abaixar o nervo primeiro para depois começar a puxar o amassado. Porque às vezes aquele nervo está tensionado e ele está segurando o amassado e o amassado não vai. Então, por isso que tem que estudar antes de começar, analisar muito bem, estudar, vou começar por aqui, esse nervo está muito alto, então é melhor baixar esse nervo primeiro antes de começar a puxar o amassado. Então tem muita coisa que precisa analisar antes de começar a fazer, antes de qualquer coisa, né? Fazer um estudo. Então, nesse caso aí, não sei o que foi feito nesse paralama. Nesse caso eu não analisei. Teve um carro que eu fiz, um Renegade. Eu acho que eu vou até postar vídeo mais pra frente dele. E o paralama, eu ia fazer uma recuperação desse paralama. O certo seria trocar. Eu fiz uma recuperação do paralama. Quando eu retirei o paralama, não fiz uma análise nenhuma. Quando eu retirei o paralama, eu reparei que o paralama era novo, já tinha sido trocado. E depois eu fiz uma outra análise e vi que a porta também tinha sido trocada. Então, tem coisas que a gente tem que estudar, analisar antes. Então, se o paralama já foi trocado, valeria a pena ter trocado novamente. Mas, eu tinha feito o orçamento para o cliente falando que ia recuperar. Ele queria que recuperasse, eu recuperei. Mas depois de pronto eu falei para o cliente que já tinha sido trocado o paralama, já tinha sido trocado a porta. E ele confirmou que logo quando ele comprou o carro aconteceu um acidente. O carro desceu a rua, o carro soltou o freio, desceu a rua e bateu na parede. Então ele, pelo seguro, ele fez trocar o paralama e trocar a porta. Então agora é a hora de passar a lixadeira em tudo, sair puxando todos esses pontos aí que ficou baixo com a spotter para poder finalizar e dar o acabamento. É isso aí, espero ter ajudado com esse vídeo. Fico por aqui, até o próximo, forte abraço, fui!